gente, agora a última questão, questão 5, é considerar a lista de adjacência, né, dada abaixo, e a partir dela, primeiro desenhar o grafo orientado. Bom, diferentemente dos outros anos, aqui, no meu caso, eu peguei 10 vértices, né? Teve aluno que pegou 8, 9, tem aluno que pegou 10 com Niel, né? Mas era sempre no mínimo 8, no máximo 10, tá certo? Então eu peguei 10. Então, assim, não havia uma maneira única, depende do número de vértices que você pegou, tá? Então, é diferente dos anos anteriores, né? O número de vértices era sempre o mesmo para todo mundo, tá? Então, as estratégias de você conseguir uma figura mais clara possível, né? Isso também vai facilitar você resolver, né? Se a figura está difícil para você, né? Resolver o resto vai ser difícil também. Então, desenvolver estratégias é uma coisa importante, é uma das coisas que eu quero treinar nesse curso, né? Pensar em estratégia, né? Então, não existe uma maneira única de resolver, né? Mas uma das estratégias que eu pensei é colocar os vértices que se conectam a muitos outros vértices, são basicamente o A e o G, eu coloco no centro, tá? O A e o G eu coloquei no centro, porque eles se conectam a muito mais, tá? E depois, para poder fazer uma localização, né, adequada, né, eu coloquei no sentido anti-horário, né, B, C, D, E, F, o H, né, porque o G está no centro, e J, para facilitar a minha localização. Eu poderia ter tornado essa figura menos pesada, tirando as setas duplas? Sim, poderia, tá? É uma maneira. Então, assim, poderia misturar, né, arestas com uma seta só e arestas sem setas. Pode, isso aí né, fica a critério de cada um, tá? Então, mas na verdade, assim, eu deixei desse jeito, né? Talvez facilite para mim enxergar, né? Porque tem muita alta intersecção. Algumas arestas resolvi colocar do lado de fora. Se eu colocasse tudo do lado de dentro ia ficar muito embolado, né? Aqui para diminuir um pouco, né, eu coloquei algumas para o lado de fora. E essa aí é a minha maneira de desenhar, tá? O que aconteceu na prova, né? Na prova, o que acontece? Se você esqueceu, por exemplo, vamos supor que você tenha esquecido uma aresta, né? Esqueceu uma aresta, mas o resto está tudo certo. Assim, fazendo a resolução da questão de todos os itens, né? Se tivesse aquela aresta, ou colocou uma aresta que não existe, mas foi só uma aresta, né? Então tudo bem, tá? Porque você acaba notando, né? Por exemplo, você vai fazer a profundidade, você vai olhar a lista de adjacência, né? Você precisa dela, né? Para profundidade. Claro, você pode fazer aquela esquema do trenzinho e tal, né? Mas tendo a lista é muito mais fácil, tá certo? Então até assim, um errinho, errou uma arestazinha e tal, ok, tá, tirei meio ponto ali e tal. Ou se o erro não foi nessa questão, eu vou ver, às vezes ele desenhou o gráfico corretamente, foi em outra questão o erro. Então, aí dei metade daquela, né, do item, né, não questão, item, né, metade daquele item, né. Só para ver se ele está na cor correta, né. Ontem eu até vi uma maneira de você corrigir a cor aqui, ó. View, né? Mode, eu acho que é Mode RGB, né? Eu acredito. Então aqui é o seguinte, olha. Então a primeira questão eu já fiz, né? Agora o negócio é o seguinte, você vai ver assim, poxa, e zero, né? Por que zero? Não teve gente que fez toda a questão, né, com todos os itens, mas o grafo não tem nada a ver com a lista de adjacência que o aluno recebeu. Nada. Tá? Não sei o que aconteceu. Eu recebo uma cópia fiel à cópia enviada ao aluno. Tá? Agora, por exemplo, se você recebeu algo diferente da cópia que eu enviei para você, tá? Eu tenho o enunciado, seu enunciado. Se você recebeu uma outra lista de adjacência, né, que
que tem a ver com o seu desenho e tal, por favor me mande, porque eu quero saber o que aconteceu. Aí eu vou ter 2 exemplares, 2 PDFs. A cópia que deveria ser a cópia que você recebeu, que está comigo, e se elas não batem, eu preciso avisar o professor, né, Zampiroli, que o MC Teste ele está fazendo isso. Isso aconteceu poucas vezes, tá? De aluno que fez um grafo que não tem absolutamente nada a ver com a lista de adjacência que eu mandei, né? Então, mas, né, tudo é possível no mundo tecnológico, né? Existem, por exemplo, aqui está escrito 3. Teve gente que não fez, né? Não fez os itens D e E, os últimos, né? Ou fez, mas não fez as buscas, né? Então, tem de tudo. É preciso ver aqui. Então, eu vou dizer cada item. Então, o desenho está tudo certinho, está tudo bonitinho, tal. Então, é 1 ponto para essa letra A da questão. Tá? Faltou uma aresta, tal, assim. E o aluno, claro, ele poderia ter descoberto, porque ao fazer o exercício, você vai usar o grafo, você vai usar muito o grafo. Então, aí eu tirei meio ponto, né? Aqui eu não sei o que aconteceu com esse aluno, pode ter sido isso, né? Mas se o resto fez tudo correto, baseado naquele grafo ele fez tudo correto, então ok, tá? Então o grafo tá correto, né? Olhei tudo, né? Olhei o grafo inteiro, por isso que a correção demorou, né? Bom, busca em largura. Uma das coisas que eu sempre enfatizei primeiro que aqui é tudo partindo do vértice A, entendeu? Então vai partir do vértice A. Então assim, você vai falar assim, nossa, né? Aqui, você vê que eu peguei 10 vértices e cada vértice está ligado a um monte de outros, né? Tem gente que pegou um vértice ligado a só mais um outro aí, né? E acabou. Então assim, por um lado, você vê que isso dificulta, mas por outro lado facilita, olha, porque a busca em largura, uma coisa que eu enfatizei e muito, né? Ela tem que ser sempre pelo menor número possível de arestas. Então, como o A está ligado a B, C, E, G e J, tá? Então eu já vou marcar o J, o B, o C. Eu vou até fazer de um jeito que fique a flechinha. A flechinha fica do lado de fora, porque aí eu vejo que é o caminho que eu estou, né, traçando, tá? Então, J, B, C, E, né? E tem mais um, que é o G. Vou deixar até a flechinha do lado de fora aqui. Bom, aí, em seguida, né, eu vou ver os de passo 2, né? Tem 2 passos ali, né? Então, eu já vejo, por exemplo, que do G eu vou para o F. Aí você vai falar assim, mas do B eu vou para o F também, né? Aí, mas só que eu vou ter que dar uma baita volta no meu desenho. De acordo com o meu desenho, é mais facinho fazer assim, né? Isso é a prioridade. Aí você fala assim, mas e aquela questão da ordem alfabética e tal, né? Olha, gente, muitos alunos não seguiram, né? E eu não penalizei ninguém pela história da ordem alfabética, né? Se eu sei que é uma busca em largura correta, não está seguindo aquela história da ordem alfabética, eu não posso penalizar, porque a ordem alfabética eu só criei esse critério a mais para facilitar caso um aluno vai fazer exercício com um colega, né? Para ter uma resposta única no final, tá? Mas eu não posso impor isso, né? Isso não está na definição, né, oficial, né? Clássica de busca em largura. Então eu tive que aceitar, não descontei nada de gente que resolveu não seguir a ordem alfabética. Mas principal na busca em largura, né? Tem que ter o mínimo número de arestas possíveis, de cada índice até cada vértice, né? Então, por exemplo, o I, será que eu posso chegar, né? Algum vértice que está ligado no A, né? Será que ele está em conexão com o I? Tem. O E vai para o I, né? O D vai para o I também, né? Mas aí não, eu tenho que chegar no D. Aqui, por exemplo, olha, eu posso fazer do C para o D, né? Mas eu não vou poder fazer do D para o I, não posso fazer isso. Por quê? Porque aí daria 3 arestas e eu posso fazer com 2 arestas, ó, né? Se eu posso fazer com 2 arestas, né? A busca em largura é justamente isso, né? O caminho
menos passos possíveis, né? E aí, por exemplo, do G eu posso ir para o H. Então veja que eu resolvi tudo, né? No máximo com 2 passos você chega do A a qualquer outro vértice, né? Agora não falta ninguém. Uma das maneiras de ver que não falta ninguém é ver o número de arestas, tá certo? Então, assim, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo. São 10 vértices, então 9 arestas, tá certo? Agora é o seguinte, teve gente que colocou, né, acabou aparecendo um ciclo ou fechamento, tá certo? Quer dizer, o número de vértices ficou igual ao número de arestas? Não, isso não pode, eu não posso aceitar, né? Isso é uma coisa básica, né? A árvore não pode ter fechamento, né? Assim, na verdade ela não pode ter ciclo, né? Como eu expliquei a diferença entre ciclo e fechamento. Mas no caso dessas árvores aqui, ó, árvore de busca, largura, profundidade, Dijkstra's Spin, né? Nem fechamento elas podem ter. Não há como você ter nem fechamento, né? Fechamento é uma coisa mais flexível do que ciclo, né? Porque o ciclo você tem que partir e voltar mesmo, né? Aquele vértice, né? Mas essas árvores especiais, elas não têm nem fechamento, tá? Então, pior ainda se tiver ciclo, né? Então, se tiver árvore com ciclo ou fechamento, eu dou 0 no item. Dou 0. Não pode. Não, isso é uma coisa que eu não admito mesmo, né? Não dá. Isso é uma coisa que tem que aprender. E a sorte é que a P1 ela só vale 40% e ainda por cima tem os testes e os quizzes, né? Então você pode recuperar. Se você ainda está com problema nesse conceito, trate de nunca mais colocar ciclo em árvores. Ou fechamento seria possível, mas não nessas árvores. Essas não. Essas aqui não admitem fechamento. E aí, por exemplo, teve gente que errou, né? Por exemplo, aqui eu não poderia ter feito A, C, D, I. Não posso. Teve gente que colocou 3 passos, onde poderiam ser 2 passos, né? Eu tirei meio ponto. Sim, tirei meio ponto. Aí o aluno só recebeu meio, não recebeu 1 no item, tá? Cada item que vale 1 ponto, né? São 5 itens, né? Por quê? Porque é uma coisa que tem que ser aprendida. Assim, não é tão grave, talvez, quanto você colocar ciclo numa árvore. Isso é, assim, é um crime, entre aspas, né? Mas, assim, você colocar uma busca em largura, né? Por exemplo, aqui 3 passos, sendo que poderia ser 2, né? Não, 3 passos você não pode. Isso aí não vai ser busca em largura jamais, tá? Mas assim, não é tão grave, é um erro, mas mais grave é você colocar ciclo em árvores. Isso você não pode, tá? Uma busca em largura com um caminho mais comprido do que deveria, também está errado, tá? Mas foi 1 só, tá? Então tudo bem, eu tirei, né? Aí começou, né? Você teve, errou 2, né? E aí errou 2, 3, tal. Então aí eu comecei, aí eu penalizei, né? E não dei nada, né? Se já errou 2, errou 3, aí eu realmente não dei nada, tá? Bom, então agora vou pegar a busca em profundidade, né? Então vamos ver a busca em profundidade. A busca em profundidade é mais fácil olhar pela lista do que olhar por aqui, né? Porque o trenzinho, ele a história do trenzinho ela ajuda, mas assim, poxa, você tem a lista aqui do lado, né? Então eu vou fazer, ó, o A vai para B, né? Então eu vou até fazer deixando a setinha aberta aqui, ó, né? O B, ele não pode ir para A porque o A já foi visitado, ele vai para F, né? Vai para F. Então, por exemplo, aqui não tem jeito, né? O B, ele vai para F. Aí você vai falar assim, bom, ok, mas eu não poderia fazer, o B vai para G, né? Não sei se é mais fácil, também não é, né? Vai ter que uma volta. Ou
Ou J, ele poderia ir para J. Poderia. Aí você vai falar assim, mas quebra a ordem, né? Aquela história do trenzinho. Ok, mas oficialmente, né, na definição de busca em profundidade, eu posso ir para qualquer um não visitado aqui. Qualquer um não visitado, entendeu? Então, assim, se você quis seguir a história do trenzinho e tal, ou, assim, da ordem alfabética, né, tudo bem e tal, mas na definição oficial eu não posso cobrar isso. Então, por exemplo, se alguém fez de B para J, tá certo ainda, tá? Continua certo. Então, eu só vou fazer assim porque para mim é mais fácil, né? O B vai para F, o F não pode ir para B, que já foi visitado, vai para C. O F vai para C, aqui, ó. E ao fazer isso, eu posso verificar se eu não cometi algum erro no grafo, entendeu? Isso é importante também, né? O C. Aí o C vai para D, né? Então, vai ficar mais um desenho mais complexo, mas tudo bem. O C vai para D, o D vai para E, né? Só tem que prestar atenção se não foi visitado ainda, né? O E vai para F, não pode. Não pode também. Teve casos, gente, de pessoas que deixaram o ciclo ou que ficou faltando aresta, sabe? Eu falo assim, ficou faltando vértice, né? Cadê aquele vértice? Sumiu com o vértice, né? Não posso, né? Então, aí, por exemplo, vai para E. Vamos ver o E. F não pode, já foi visitado. H, né? Não foi visitado. Então, eu vou fazer aqui, ó, H. Tá certo? H. E do H eu posso ir para B, C ou I, né? Não, o B já foi visitado. O C já foi visitado. O I não foi visitado, tá? Então, tudo bem. Vou continuar aqui. Então, vejam só, né, as estratégias como elas são, né? O fato de eu ter deixado duas setinhas, ao invés de não ter deixado nenhuma, ia fazer um desenho menos sobrecarregado. Mas agora eu posso olhar a setinha, eu posso olhar o meu caminho, né? Então, aí você vai falar, bom, enquanto não tiver ramificação, tudo bem, né? O H vai para I e o I, ó, vai para A, B, G ou H, né? O I vai para A, né? Para B, G ou H. Quem não foi visitado ainda foi o G, né? Aí, e o G? O G vai para quem? A, B, E, F, H. Só que todos já foram visitados, ó, né? Todos eles já foram visitados. Então, aí, acabou? Não acabou, tá? Olha só quantas arestas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ter mais uma. Quem não foi visitado? O J, né? De onde que pode vir o J? Então eu vou olhar onde que está meu J aqui, né? O J, ele pode vir do D, pode vir do C, pode vir do B e do A. Se eu usar aquele critério, né, da ordem alfabética, eu faria vindo do D. Então a minha ramificação viria do D, né? O D pro J, né? E aqui, olha, tá vendo? É uma seta dupla. Então eu faria assim, ele ramifica no D aqui, ó. Então vou até deixar assim para o D vai pro J. Agora, assim, eu não posso fazer B pro J ou A pro J. Assim, pela definição oficial, né, que ela não usa essa história de ordem alfabética, claro, você pode, tá? Descontei se alguém violou a ordem alfabética? Não, eu não posso fazer isso, tá? Porque oficialmente a busca em profundidade, ela não tem essas duas restrições a mais de ordem alfabética que eu criei, tá? Então, assim, realmente. Mas aqui agora está completo, essa aqui é a busca em profundidade. Ou o aluno marcava no grafo, ou podia redesenhar a árvore, sim, à vontade, tá legal? Mas, assim, se deixou ciclo, eu dei errado. Se esqueceu o vértice, deu errado. Eu não posso fazer, porque você tem os vértices aqui, você não pode esquecer vértice. Teve gente que repetiu o vértice, tá? Ou na busca em largura, profundidade, ou na árvore de prim. Não pode repetir vértice, tá certo? Isso aí é um ciclo, né? Escreveu, né, a sequência, mas repetindo o vértice. Não, tá?
Por exemplo, fez assim, por exemplo, o E vai para o J, impossível, não tem como, né? O E não pode ir para o J, tá bom? Então, aí nesse caso, né, eu não dei nada na questão, né? Quando que eu dei metade da questão? Né? Eu dei metade da questão em situações do tipo assim, né? Por exemplo, né? O aluno, né? Quando ele fez a busca em largura, né? Quando ele fez a busca em largura, eh, ele assim, por não obedecer a ordem alfabética, eu não penalizei, tá certo? Por isso eu não penalizei, tá? Mas, por exemplo, né, se ele cometeu um errinho só, por exemplo, o E vai para o J, é impossível, né? Mas, assim, tá tudo certo, só tem uma coisinha ali, uma única coisa que errou, né? Ele fez, em vez do D ir para o J, ele fez o E para o J, não podia. Ok, dou metade, tá certo? Aí tira meio ponto, tá bom? Aqui, em cada item, ou eu dei um, ou meio, ou zero, tá certo? Então, essa aqui é a busca em profundidade. E aí esse é o critério também, né? Agora, por exemplo, né, cometeu dois erros, aí já tirei meio mais meio, já tirei todo o ponto, repetiu vértices, esqueceu vértice, também não, tá? Bom, agora vamos ver a árvore de Dijkstra, tá? Então, aí você vai falar assim, pô, mas aí eu preciso escrever o peso. Não necessariamente, né? Eu posso usar aquele esquema de cores, né? O vermelho, ele só tem distância 1. Aí, por exemplo, distância 2 seria o alaranjado. Só que isso vai me tomar muito tempo se eu fizer isso. Eu vou aproveitar, por exemplo, que o A está ligado diretamente a muitos vértices. Então, eu vou colocar uma ligação direta, mas vou apagar, né? Porque é interessante eu colocar, por exemplo, né, se tiver letras entre A e J, né? Então, assim, por exemplo, do B para o J, não ir direto para o J, né? Vou explicar por que isso é uma estratégia boa, né? Mas aqui o A vai para E, eu vou chegar a apagar arestas e vocês vão ver por quê, né? O G e o J, né? Vou colocar assim, o G e o J. Então, eu não vou colocar o esqueminha de cores com os pesos, porque também qualquer um pode contar, né? O A para o E, A, B, C, D, E, eu sei que aqui tem peso 4. Então, ele está ligado a esses 5 aqui, ó. Tá? Então, ok. Então, eu vou continuar. O D. O D, ele está depois do C, então vale a pena vir para cá, tá? Então, A, C, D, olha só, né? D, F, G, né? Eu não posso ir do D para o F, mas eu posso ir do D para o G, ó, tá? Custa 2. Se fosse D, F, G, custaria só mais um, né? Eu não sei, mas o F não pode ir para o G, né? Então, o D não pode ser para o F. Então, aqui não posso fazer porque criou um ciclo. Olha só, né? Não posso. Isso aqui é pecado. O A já foi pro G. Crime, né? Sei lá. Não posso ir pro E também. E vamos pegar o outro. O F, né? Quem que tá mais perto do F aqui? O G. A, B, C, D, F, G, E, F e G. Então, na verdade, aqui já estou contando a mais, né? Porque o F vem antes do G. Aqui já vai ficar um pouco mais caro do que ir direto, mas não posso ir direto, né? E não tem como colocar no meio. Talvez tenha como colocar no meio. Olha só, o F ela vem depois do B. Poderia. Aqui vai ficar mais caro. Aqui vai ficar o preço que seria ir direto, né? Se eu pudesse ir direto, o F vem depois do B. Então aqui é mais barato do que fazer isso. Isso aqui é um zigue-zague. Né? Porque na ordem alfabética eu vou primeiro pro F, depois vou pro G, então aqui eu estou pagando mais, aqui eu estou pagando menos. Né? Teve muita gente que colocou o caminho caro, aliás, às vezes muito caro, muito caro, gente, por não pensar nessa estratégia. Isso é importante, essa é uma estratégia importante. O F vem depois do B na ordem alfabética, então eu vou colocar isso. Não importa que aqui, mas fica mais bonitinho o desenho aqui, mas aqui você vai pagar mais caro, entendeu? Então vamos ver, né? E o I?
eu quero ir para o I, e assim, eu posso, GHI, então, não posso, o G não vai para o I, vou até confirmar aqui, ó, isso, não vai, tá? O I vem de quem, né? De quem, eu posso olhar para cá, o I vem do H, HI, o H já foi visitado? Não, né? Posso tentar primeiro vir E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H. Então, ó, tá vendo? Tá na ordem alfabética, então eu vou colocar aqui, ó. Beleza. Eu tô pagando o que eu pagaria se eu fosse direto, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, H, I. Tá vendo? E aqui, olha, para os caminhos de 2, 3 passos, né? Eu tô pagando aquilo que eu pagaria exatamente indo direto. Aqui eu fiz... Em alguns casos não tem como economizar, tá certo? Por exemplo, vamos supor que o B não tivesse ligado no F, né? Aí eu poderia fazer A, E, F, olha, né? Aí fica talvez até mais fácil de entender, ó. A, E, F, fica mais bonitinho, né? Mas aí o que acontece? O F não está ligado no I, né? Eu não posso ir do F para o I. Eu teria que ir pro H. Então aquela ligação ela era boa para mim, ó. E agora vai ficar caro, né? A não ser que eu faça assim, A, G, A, B, C, D, F, G, H. Opa, posso fazer aqui. E eu vou do H pro I. Opa, pode ser também, tá? Mas aqui ficou um ciclo. Opa, então desfaz. Então era aquilo lá mesmo, né? Você não pode. Quando você chegar no final, vê se não formou um ciclo, porque não pode ter ciclo, tá? E do H para I. Então não vamos mexer. Naquilo lá deu certinho. Quantas arestas tem que ter? Tem que ter 9, porque são 10 vértices. Será que tem 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Não tem ciclo, tá? Por exemplo, né? Eu pensei assim, mas não é legal colocar EF, porque o F está na... mas aí forma um ciclo, você não pode. E o G para H, né? E o H para I, fica mais bonito, né? Talvez pudesse fazer assim, ó, né? Eu não sei se H, GH e I. Fica mais bonito de ver, ó. Aí eu tiro aqui, E para H não precisa. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá na ordem alfabética. E até mais fácil de ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certinho. Teve gente que fez o grafo e tal, mas não dava para enxergar o que o aluno queria com aquele grafo. Estava muito difícil de ver, tá? Por exemplo, principalmente se a pessoa colocou duas coisas. Colocou prim e Dijkstra, os dois juntos. E estava muito, assim, não colocou as cores claras, não tinha setas, eu já não sabia quem ia para quem, tá? Em qual sentido, porque a árvore de prim se misturava com a árvore de Dijkstra em cores muito parecidas, estava muito claro, assim, muito clareado, assim, não dava para enxergar. Aí eu não posso dar ponto, porque se você quer que corrija a questão, ela tem que estar clara, tem que estar um desenho bem claro. Assim, tá obscuro, não dá para julgar. Então, né, em casos assim, eu não dei nada, tá? Então, assim, você vai falar assim, poxa, mas quem tem que fazer a mão vai ter que fazer de... Não, teve gente que redesenhou, não em cima do grafo original. Ela desenhou, fez um novo grafo só da árvore, tá? Você não tem que copiar de novo esse grafo várias vezes, a pessoa que não tem computador. Ela pode desenhar a árvore direto para mim, tá? Aí vai ficar mais fácil desenhar, teve muita gente que fez assim, tá? E por último, a árvore de prim, tá? Ocorre o seguinte, muita gente interpretou a prim que tinha que partir do A, né? Ok, certo. Eu aceitei isso, tá? Aceitei. Por exemplo, aquela que eu acabei de desenhar, eu não sei se aquela lá seria... eu acho que aquela lá é a prim, porque... mas eu desenhei uma anterior, que aqui essa aresta ela custa mais, por exemplo, o E ir para o H custa mais do que o E ir para o I, né?
Por exemplo, o A para G, A, B, C, D, F, G, H, isso aqui está mais barato, tá? Mais barato do que o E ir para o H, né? E, F, G, H. Então, aqui seria melhor para mim. A prim, se você quer partir do A, né? O A seria a origem. Então, não é qualquer Dijkstra que serve. Eu dei 2 exemplos de Dijks aí, que os dois estão ok, tá? Mas para a prim, não. A prim é mais restritiva. Então, você teria... se você realmente quer partir do A, o A tem que ser a origem, né? Que não é o caso da árvore de prim, tá? Isso, assim como a ordem alfabética, você não pode impor, né, que a prim ela tenha que ter uma origem. Não, a prim ela não tem que ter origem, tá? Ela seria a única exceção dessa frase, mas essa frase realmente ela causou confusão, tá? E como vocês não podiam perguntar para mim, né? Então a prim ela não pode ter uma origem, que é a origem A. Quem interpretou assim, valeria a pena ter feito a prim primeiro, aí ela seria uma resposta possível de Dijkstra, tá certo? Mas aqui eu vou, que foi, eu acredito, o último desenho que eu fiz de Dijkstra, ele é também a árvore de prim, interpretando daquela forma. Mas a interpretação da prim é o seguinte, a prim não pode ter uma origem, ela não pode ter a origem, muitas vezes em árvore você fala que a origem no caso, uma árvore que tem origem, ela tem uma raiz. A partir daquela raiz, você tem todas as folhas. As folhas são as últimas letras, né? Então, aqui não vou fazer, né? Sempre que tiver distância 1, por exemplo, A com B tem distância 1, né? Será que C com D tem distância 1? Eu vou marcar as distâncias mais baratas, né? D com E, A, B, C, D, E, né? EF tem distância 1 aqui. F eu não posso ir para o G, mas o G pode ir para F, tem distância 1 também. CD, não. E, F, FG tem distância 1 também, isso, tá? Então eu estou marcando tudo que é distância 1 aqui, né? FGH, né? FGH tem distância 1 também, né? O I para o H tem distância 1 também. Aqui, ir ou voltar, tanto faz, tá certo? Porque eu quero baratear, né, o conjunto das arestas que ligam os vértices, não importa em qual direção. HI, GH, FG, EF, tudo aqui custa 1 até agora, né? GHI, IJ não posso, né? HJ, né? ABCDF, GH, IJ, K ou L, não tem nem K nem o L, tá? Então, aqui não dá, né? Então, aí na sequência aqui, eu estou precisando de mais 2 arestas, né? Então, distância 1, eu acho que acabou. Eu acho que não tem como, né? Eu posso ir do B para o J? Mas é mais caro. Do D para o J, sim, é mais caro. Vamos ver o mais barato. Você pode olhar para cá, né? Qual que é o mais barato? Se o J estiver nessa banda aqui da direita, você vê que aqui você não tem muitas opções. Porém, eu também estou admitindo, né, em direção contrária. Aqui você tem o H, né, que do J você pode ir para o H, custa só 2, né? Se você procura o J aqui, o mais próximo é o D. D, E, F, G, H, I, J custa 6. Aqui custa só 2, né? O I pro H já marquei. Então aqui vai custar 2 aqui, ó. Ou vou fazer mais bem marcado aqui para ficar mais... Ok, só que faltam ainda esses 2, né? Agora eu tenho várias opções. Quem está mais perto do A é o C, né? Custa 2 também, né? Então, o que custava 1 já acabou. Então, uma opção é o A ir para o C, certo? Agora, por exemplo, essa prim aqui, ela não pode ser usada como Dijkstra, ok? Porque, você vê, o A ele não é origem da árvore e é em qualquer direção, porque o objetivo é o custo, né, total, né, mínimo. Se você juntar arestas, não importa a ordem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com 10 vértices, né?
Até o 7 custava 7, 8, 9, 10, 11. Esse é o custo total da árvore, ok? Então, a gente se vê durante a semana, tá? Tudo de bom.